Amados, a paz do Senhor, glorificamos a Jesus Cristo, estamos juntos novamente no Devocional do Lar. Vamos ler hoje, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14, que nos diz: Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Deus falou ao profeta, ao rei Salomão, qual a sua atitude. E a atitude ou o prazer de Deus é em abençoar o povo. Nas horas de dificuldade, Deus diz que o povo, se procurar Ele, vai achar. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Mas a quem nós estamos recorrendo nas horas da dificuldade? Deus disse que se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar a face, se converter dos seus maus caminhos, aí ele diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então Deus vai agir e vai abençoar, se tiver uma atitude de buscar a Deus. Aleluia. Então nós precisamos repensar as nossas ações e ver a quem nós estamos recorrendo. O Salmo bem conhecido nosso, o Salmo 121, todos nós conhecemos decorado, né? Mas ele é de profundidade tremenda. Diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A quem eu devo recorrer nos momentos de dificuldade? O versículo 2 diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus. O Salmo 124 diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, estaremos perdidos. No versículo 8, ele diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, nós temos a quem recorrer, nós temos a quem buscar, nós temos a quem pedir socorro. Glória a Deus. Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro, bem presente. Quando nós precisarmos, Deus está pronto. Mas precisamos ter a atitude de buscá-lo. Aleluia. E não recorrer a outros meios. No segundo livro dos Reis, no capítulo 1, a Bíblia diz que Acasias, ele adoeceu, diz o versículo 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: ide perguntar a Baal-zebub, o Deus de Ecrom, se sararei da doença. Acasias, conhecendo o Deus de Israel, foi buscar conselhos, foi se informar do Deus de Ecrom. E Deus falou com ele, versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias Tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dizer: porventura não há Deus em Israel para ir consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Então, fiquemos certos, irmão, nós não precisamos buscar socorro em canto nenhum. O nosso socorro está em Deus. Glória a Deus. E Ele tem prazer em nos atender. Ele diz: eu ouvirei dos altos céus. Eu vou agir. Deus age. Aleluia. Quando nós o buscamos. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos no segundo livro das Crônicas, vemos ao rei Asa, que foi enfrentar um exército maior do que ele, 2 vezes maior. No capítulo 14, versículo 11, diz assim: e Asa clamou ao Senhor Deus de Israel e disse, Asa dizendo a Deus: nada para te ajudar, que é o poderoso, eu direi uma força, ajuda-nos, pois, Senhor, porque em nós não há força alguma contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Esse foi o pedido de Asa. E a Bíblia dizia: o Senhor feriu os etíopes diante de Asa. Então Deus ajudou ele. Glória a Deus. Acontece que, passados os tempos, ele engrandeceu-se e Deus abençoou ele grandemente. Glória a Deus. Ele renovou o altar do Senhor. Todos vinham ao seu encontro porque sabiam que Deus estava com ele. Mas ele pelejou contra Baasa e contratou o exército do rei da Síria. Tirou o dinheiro, a prata dos tesouros da casa de Deus para pagar um rei pagão para ajudar ele na peleja contra Baasa. Então esqueceu que Deus é o refúgio, Deus é o socorro. Aleluia. Deus o tinha socorrido. No capítulo 16, versículo 7, naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, Asa, rei de Judá, e disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus, portanto o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes, o profeta lembrando o que Deus tinha feito. E os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou na tua mão. Versículo 9. Porque quanto ao Senhor, dizia o profeta,
Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Asa revoltou-se com isso aí, ficou revoltado, não quis conversa, aleluia. E a Bíblia diz que, no versículo 12, que ele caiu doente, e mesmo na doença ele não recorreu a Deus, endureceu o coração, mas ele faleceu, ele morreu com a sua doença, porque não buscou a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos maus caminhos e me buscar, eu ouvirei. Essa é a promessa de Deus. Aleluia. Então, vamos repensar a quem nós estamos recorrendo, a quem nós estamos buscando, a quem nós estamos indo pedir socorro. O nosso Deus é o nosso socorro. Aleluia. Ele fez os céus e a terra, ele tem controle de todas as coisas e ele tem prazer em nos ajudar. Então, vamos buscar mais a Deus e as bênçãos e as vitórias chegarão nas nossas mãos. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo o tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém?